Shalom e a palavra. O remendo de pano novo em veste velha. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. A sabedoria e o cuidado que se deve ter para que haja comunhão entre a igreja gentia e os judeus convertidos em Jesus Cristo, para que possam andar juntos. O apóstolo Paulo foi um daqueles que mais se posicionou contra judaizar os gentios e por isso foi perseguido pelos judeus legalistas que o levaram à prisão. É bem claro que o judeu deverá viver como judeu, obedecendo os preceitos da Torá. A Torá deve ser observada em alguns aspectos pelos gentios. Enquanto que o judaísmo tradicional ainda sonha com o terceiro templo e repudia Jesus, o chamando de um falso Messias, isso continua sendo uma grande barreira. Com o surgimento de inúmeras sinagogas messiânicas que aceitam a Jesus como Messias, as coisas aos poucos têm mudado, porém a grande maioria dos judeus continua repudiando e rejeitando a Jesus, não aceitando como o Messias de Israel. Sendo assim, os judeus convertidos em Jesus passaram a frequentá-lo, pois nela os judeus continuam seguindo os preceitos da Torá. E observando tudo aquilo que foi ordenado por Moisés. O cuidado que se deve ter são quando os gentios que passaram a frequentar essas sinagogas, para que não sejam constrangidos a observar certos preceitos da lei que são específicos para aqueles que são judeus, como Paulo sempre combateu, pois isso poderia ser algo que o adversário iria usar para dividir e criar conflitos. Como aconteceu após o segundo século, que dividiu a igreja de Jesus Cristo, fazendo com que judeus convertidos e gentios se separassem. A dificuldade que um judeu, quando se converte a Jesus, o Messias, é algo bastante contundente. Pois os familiares, amigos, até mesmo a empresa que trabalha, quando liderada por judeus, este é expulso, marginalizado e demitido. Podemos encontrar judeus ateus, esotéricos, praticantes de yoga, envolvidos com satanismo. São esses tolerados por sua família e rol de amigos. Porém, quando sabe que este judeu se converteu em Jesus Cristo, para as pessoas da sua convivência, passa a ser isso encarado como traição imperdoável, e este passará a ser perseguido e marginalizado. Sabemos que a Torá é algo tremendo e que precisa ser estudado e aplicado na vida de cada um, que deseja seguir a Jesus como seu discípulo, pois a Torá aponta para Jesus, o Messias. Jesus é o mediador da nova aliança, pois a sua morte foi um sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tornando o sacrifício de animais ineficaz para perdoar pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula,
separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Jesus foi o sumo sacerdote e também o sacrifício. Tornou-se fiador de uma superior aliança. Como mesmo se expressou o escritor de Hebreus, que é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bem realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por toda, tendo obtido a eterna redenção. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificar a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Para os judeus, isso é um grande mistério. Está chegando a hora do cumprimento da profecia do profeta Oséias, que diz: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Creamos que para Deus não existe impossível e que tudo está se cumprindo como fora predito pela palavra de Deus. Shalom plena. Maranata, vem, Senhor Jesus.